Ninguém é bom e fica na rua. Não existe isso. Esse é um detalhe para os amigos lá de casa. O que é que significa na prática não esperar para os nossos jovens? Dá o primeiro passo, busca conhecimento. Não espere que o teu pai, a tua mãe, o governo faça algo que você é que é responsável de fazer. Emprego não se procura, cara. Boa noite, seja bem-vindo ao Papo de Empresário. Hoje eu trago uma figura cuja sua trajetória desperta muito interesse. Trago nesse podcast Pinto Samuel, que é um empreendedor e estratega da comunicação angolana, mais conhecido como fundador da marca Mark Seller e criador do projeto O Código. Pinto, seja bem-vindo ao podcast Papo de Empresário. Obrigado já agora. Mas antes de nós começarmos, gostaria de fazer um exercício. Pode ser? Fica à Coloca vontade. só bem os pés no chão, após o telemóvel. Vamos fazer um exercício básico para incorporarmos aqui com a sala. Vamos lá, fazer exercício. Inspirar, expirar. Soltar devagar. 1, 2, 3. Isso. Agora eu vou querer que o Pinto explica, não é, lá para casa, o que é esse exercício que acabamos de fazer. Esse exercício que acabamos de fazer é por simplesmente um exercício de alinhamento. Nós, quando estamos para entrar para qualquer lugar, entrar para qualquer reunião, para fazer qualquer coisa diferente daquilo que nós estamos a fazer, temos que alinhar a nossa energia. Temos que alinhar o corpo, o espírito, é através da respiração. É isso que acabamos de Ok. fazer. A palma da mão te auxilia, porque a palma da mão depende diretamente do coração. Libera energia. Quando você abre, libera. Quando você fecha, entra energia. Então, ficamos todos na mesma sincronia. Assim vamos ter um papo muito, muito agradável. Muito bom. Para começar, Pinto, diz-nos então quem é o Pinto de facto. Pinto Samuel é um jovem angolano, acima de tudo, empresário, chefe de família. Amo Angola como ninguém, no meu ponto de vista, e procuro, de certa forma, quando a gente ama alguém, procuramos contribuir, ou seja, fazer de tudo para que esse amor, então, seja notado com gestos. Por isso é que eu sou empreendedor. Por isso é que meu país de sonho é Angola. Meu business é Angola. Eu não tenho sonho de viver em nenhum outro lugar do mundo. Para mim, este é o melhor lugar do mundo. Então, para demonstrar isso, eu demonstro com empreendedorismo, com o esforço que faço para manter as empresas de pé, para manter muitos lares a funcionar, porque quando nós empreendemos, acabamos, de certa forma, de ser pai de muita gente e inspiramos pessoas. O Pinto Samuel é um jovem que veio de lá da Gabela, nasci na Gabela, sou gabelense. Um abraço para todos os meus compatriotas da Gabela, mas no final de tudo eu sou angolano e ando por esse país todo, demonstrando e conhecendo cada detalhe do nosso país para que eu possa contribuir de forma melhor esse amor que eu sinto por essa terra. Infelizmente, eu acabei por entrar para uma linha mais profunda do ser Ok? e acabei entendendo sobre energias e acabei como uma das, acho que é uma das linhas que está aí em relação a mim, é que eu sou um pesquisador da mente humana. Eu gosto de pesquisar e saber sobre as pessoas. Então, eu olho para si, sei exatamente quem tu és, mas eu não tenho interesse nenhum de lhe dizer. Por isso é que me tornei um nexialista. Acho que esse é um termo que se adequa a mim. Eu sou um nexialista. Eu procuro saber de tudo com muita profundidade, sem ter qualquer interesse, por exemplo,
de exercer alguma função de algum saber que eu adquiri. Bom, falando disso, vou ter que falar que, epá, um abismo, eu já fiz consigo a vender petróleo na Gabela. Mas vamos lá, mas vamos lá. A minha Teve muitas infância, dificuldades? Não. eu não falo de dificuldade. Eu já tive num programa de televisão falar sobre isso. Eu não tive dificuldade, porque nós somos aquilo que somos no lugar em que estamos. Ok. Se eu não sei qual é o outro lado da parede, eu não posso nem sentir, nem viver as emoções do outro lado da parede. Então, eu tive uma infância com uma mãe solteira, que eu via a minha mãe subir no teto para organizar uma chapa, para não entrar água. Eu via a minha mãe até que construir vários negócios, e nós sendo então os filhos para ir vender esse negócio. Eu vi a minha mãe a fazer de tripa coração para cuidar de 6 filhos. Então, eu vi a minha mãe sempre a fazer as coisas. Então, em casa, eu também queria fazer sempre alguma coisa. Eu queria, de forma inconsciente, poder contribuir com aquilo que é as despesas de casa. Por isso é que eu, aos 11 anos, se não tem erro, eu vendia petróleo e vendia cigarro, porque naquela altura, na Gabela, há 20 anos atrás, na Gabela, vender petróleo era um negócio dos jovens daquela fase. Então, através do meu irmão mais velho, ele primeiro começou a vender, depois ele começa a me deixar com o negócio dele para vender, ele ia fazer outras coisas, e eu depois comecei a multiplicar o negócio dele de forma inconsciente, e deixei de vender o negócio dele porque ele foi para outro negócio e eu fiquei com o negócio. Como é que essa experiência lhe ensinou a ser um bom pai? Assim, cara, eu não tive pai. Então, eu não tinha, e eu gosto de ser muito sincero com minhas abordagens, eu não tive esse espírito de pai na minha casa, porque a minha mãe era solteira. Então, não, ela era nosso pai, nossa mãe. Então, eu não consigo, consigo agora mensurar, mas na vivência não sentia falta. Eu sou um milagre, cara, porque nas condições onde nasci, nas condições em que cresci, é 0,5% de chance de eu ser o que sou hoje. Então, mas tem uma coisa da minha mãe. A minha mãe orava muito. Até hoje ela continua a orar muito. Ela nos ensinou que do outro é do outro. O teu é teu. Tem uma, das grandes passagens que ela ensinou quando eu era mais puto, mas isso ficou na minha memória. Ela disse: filho, vocês vão ir para o mundo, mas você sabe qual é a tua retaguarda. Você não sabe qual é a retaguarda de quem que seja na rua. Então, procura não se colocar em conflito. Procura não se colocar em conflito, que isso vai ser uma proteção para a tua vida. E tem conseguido transmitir esses valores aos teus filhos? Mais do que isso, porque eu já transcendi. Muito bom. Vimos aqui a sua, a sua história enquanto filho e enquanto jovem. Eu vou pegar aqui uma deixa que disse que começou a fazer negócio muito cedo. Uhum, Conta-nos um bocadinho dessa trajetória uhum. do negócio informal que começou a fazer muito cedo até chegar ao pinto que é hoje. É assim, cara, como eu disse, eu sou um milagre. Te explicar muita coisa seria eu se reinventar muito. Eu não gosto de inventar quem eu sou. Ok? Então, eu só posso dizer o seguinte, que nessa fase adulta, hoje entendo que eu tive a minha base do empreendedorismo é a minha mãe. Porque ela, desde muito cedo, é que nos demonstrou com o trabalho, não com o ensinamento, porque ela na altura não sabia ler,
Ela só depois de uns anos que nossos filhos, não, tem que aprender a ler, você quero mandar-te mensagem para. Só assim que ela começou a ler alguma coisa, mas era o espírito de coragem da minha mãe é que fez com que eu, assim como meus irmãos, desde muito cedo começar então a fazer alguma coisa para contribuir em casa. Então, dali comecei a entender que desde muito cedo meus amigos também foram mais velhos. Então já Ok, trabalhavam, já tinham necessidade de trabalhar. Então eu peguei essa linha, nunca andei com pessoas da minha faixa etária, na minha infância, e peguei essa linha, me apoiei nisso porque eu não tinha um pai, e os meus irmãos tinham que sair muito cedo. Meus irmãos saíram, por exemplo, da Gabela muito mais cedo do que eu, porque eles tiveram que vir aqui para Luanda em busca de melhores condições de vida. Então, basicamente, eu tive que me pegar qualquer coisa, e eram os amigos. E os ok. meus amigos, como eram mais velhos, então eles tinham necessidade de ir trabalhar, e eu, quando não, porque o petróleo e o cigarro só se vende mais no período da noite. Lá para, aquilo era, das 16, 17 até as 20, 21 horas. Só esse período que você consegue vender bem. Tanto o petróleo, porque as pessoas estão a sair da lavra, estão a sair do trabalho, estão a comprar petróleo, porque naquela altura fogão era muito difícil. Então, cozinha só na lenha ou no carvão. Então, petróleo era uma, um dos componentes importantes para, para aquele povo, lá aí na minha circunscrição. Então, eu aprendi ali a lidar com dinheiro. Aprendi ali a lidar com dinheiro, porque você tinha que vender, mas também tinhas que contribuir em casa, mas não tinhas vender, porque não podias contribuir tanto assim para você fazer retenção, para você fazer retenção para comprar o próximo negócio, porque aí não era meter dinheiro no banco, você tinha que guardar o dinheiro. O dinheiro você guardava na lata, numa roupa tua, que depois ainda teu irmão, teu primo vai em casa, tira lá uma parte. Então não foi um cálculo, não consigo precisar exatamente, mas foi esse movimento que me permitiu lidar com dinheiro e pessoas. Porque desde muito cedo eu já tinha vendido cigarro, só que tinha uma coisa fantástica ali que eu acho que hoje, hoje a competitividade, onde há competitividade, há desenvolvimento. Eu e alguns amigos, nós tínhamos assim uma fila, onde todos vendiam a mesma coisa. Só que existia pessoas que vinham só comprar a mim, por alguma razão. Não, o fulano está onde? Sami. Esse é o meu nome de guerra. Esse é o meu nome de guerra. Sami. Onde o Sami está? Não, Sami não está. Depois fala para levar o cigarro em casa. Tinha pessoas que podem encontrar 3 a 4 pessoas a venderem o mesmo cigarro, mas eles preferiam comprar a mim. Porque, por causa da minha mãe, então, e essa parte é interessante, porque à tarde eu vendia as minhas coisas, mas ao longo do período de dia eu vendia as coisas da minha mãe. Pegava, ia na praça, do meu irmão, um dos meus irmãos mais velhos também, eles faziam bolinho, bola de Berlim, e faziam um galete. Eu pegava aquilo de manhã, ia vender na praça, e à noite para vir vender os meus produtos, que era cigarro, coisas completamente diferentes. Então eu tinha que vender aquilo que é dos meus pais, para depois vir vender aquilo que é meu. Então isso me deu, de certa forma, uma liberdade muito grande de lidar com dinheiro. Porque acho que uma das grandes bases de empreendedorismo é você saber comprar e vender. E isso você aprende a lidar com dinheiro. Se você não sabe vender, você não vai saber comprar. E quando você não sabe comprar, você não sabe vender. E como é que essa dinâmica informal despertou em ti, de facto, o empreendedorismo? Como é que você sai desse processo, não é, de
vender coisas da mãe, Uhum. vender as suas coisas de forma empírica, Uhum. podemos assim considerar, e eu até vou aqui retificar porque não era Uhum. de forma empírica, sem qualquer conhecimento, Sim. já fazia esse processo. O Uhum. que é que lhe despertou para caminhar então para o empreendedorismo de facto? Olha, aqui está um ponto-chave. Vê, eu quando saio da Gabela, venho para Luanda, eu conheci alguém muito importante na minha vida. Só que eu não vou citar o nome dele. Conheci alguém muito importante na minha vida. Ele também, quando o conheci, não empreendia. Ok. Não empreendia. Éramos colegas do mesmo colégio. Tanto é que, se bem me lembro, ele, depois dele me conhecer num grupo de teatro, eu fazia parte de um grupo de teatro. Nesse grupo de teatro, houve necessidade de ir pedirmos apoio numa escola para se apresentar. Então, nessa escola, tinha lá esse indivíduo. Só que esse indivíduo me mostrou desde mais cedo, quer dizer, nos cruzamos, falou, você é bem pequeno, eu foste lhe chegar, você é bem pequeno, pasta bem pesado, tudo mais, porque naquela altura nós já éramos todos pequenos e tal, você pasta bem pesado, não tem? Eu falei, disse, não, eu ando com isso quando ando com livros e computadores. Para quê? Não, eu ando com livros e computadores para me poder continuar a aprender depois da escola. E o que é que você sabe? Ele ficou a me explicar uma série de coisas, eu vi, uau, cara, eu quero ser como você. Assim, de cara, quero ser como você. Ele disse, pá, tá bom, então vamos andar junto. Aí começou a nossa jornada. Só que, começando a jornada, e ele já tinha experiência de comprar e vender e tudo mais, ele começa com um processo de uma empresa, que muita gente conhece a empresa, começa com esse processo de uma empresa, e eu começo a lhe ver a construir coisas dele. Bem puto, nós éramos putos. Começo a lhe ver a construir coisas dele, eu vi, "Ah, vou aprender, quero também aprender." E ali ele acreditava de uma forma estranha. Ele fala, não, Ui, olha, vamos fazer isso. Eu lembro que, tanto é que por causa dele, eu conheci alguém que tínhamos abrido uma gráfica juntos. Por causa dele mesmo. E nessa gráfica nós é que fizemos o logotipo da primeira empresa desse meu irmão. E dali, cara, começou, ali eu leio um livro. Esse livro fez toda a diferença na minha vida. Ao longo da minha vida, coisa de 20 anos, muitas coisas que faço na minha vida através daquele livro. Eu li um livro do Augusto Cury na altura, O Futuro da Humanidade. É um romance que fala sobre dois amigos, que um era multimilionário e o outro era mendigo por opção. Ele tinha tudo na vida, viu, opa, isso já não me serve, agora vou viver como indigente. Mas um indigente que ajudava milhares de pessoas na rua com as suas abordagens. Todas as pessoas que vinham até com ele saíam de lá curadas e muitas delas completamente ricas emocionalmente. Esse livro é o futuro da humanidade. Você que está em casa, se puderes, procura esse livro. Você que está na fase dos 20, 25, procura esse livro, porque acredito. Não, 25 não, dos 15 aos 20 teu coração ainda não está muito corrompido, com muitos problemas. Então lê esse livro com muito cuidado, porque eu tive que ler várias vezes. Aliás, que eu sou assim, para pegar uma coisa, tenho que ler várias vezes. Eu posso ouvir um áudio durante tipo 2 meses, só mesmo aquele áudio. Então podemos aqui dizer que este livro é que lhe ensinou a sair do zero ou a começar a investir do zero até grandes proporções. Não propriamente, mas o livro me trouxe visão do mundo. O livro me trouxe uma Conta-nos visão. essa visão que O livro passou uma visão de que, olha, tu pode ser o que você quiser, mas não esquece da tua humanidade. Não esquece que você é humano. Não esquece que você tem um tempo aqui nessa terra. Que um dia, tarde ou cedo, daqui, vamos supor, estamos aqui quantas pessoas? Estamos aqui 6 pessoas na sala.
daqui a 70 anos, se calhar só eu que estarei vivo, né? Vocês já vão bazar. Mas, brincadeira. Mas esse livro me trouxe esse nível de responsabilidade de quem eu sou e também me trouxe uma direção com quem eu devo andar. Então, negócio é sobre gente, não sobre produto ou serviço. Esse livro me ensinou essas duas linhas. Agora, no ponto de vista prático, eu aprendi tudo com esse meu irmão, que eu não vou falar o nome. Um dia nós lá em casa vamos descobrir. Eu gostava de saber, Pinto, e para os nossos jovens, que impulsionador teve ou que finanças teve para começar esse projeto com este amigo? Será que foi preciso já ter capital suficiente ou começaram de facto com ideias, amadureceram ideias e transformaram o negócio? Boa pergunta. Olha, como eu disse, negócio é sobre pessoas. O que aconteceu? Nesse tempo, eu vi ele a pensar uma coisa, a desenhar tal coisa, acreditar naquilo que ele está a desenhar, depois ir buscar. Então, não é dinheiro. E hoje tem muito essa questão não, tenho que ter dinheiro para fazer isso. Não, cara, você tens que ser primeiro gente, tens que, tens que entender de gente, para tudo ficar muito mais fácil. E hoje você tem, hoje para falar com o pessoal da internet, hoje você tem a liberdade de ouvir esse tipo de conteúdo. Antigamente nós não tínhamos. Nós limitávamos o telejornal e pronto. Mas hoje vocês aqui, os amigos internautas, têm a oportunidade de ver essa história em primeira mão. E eu falo de uma forma para que vocês me compreendam mesmo. Não é cerca de dinheiro, é cerca de gente. Começamos a resolver problemas de computadores de professores, vizinhos, afins. E depois conhecemos um mais velho que depois nos deu uma outra oportunidade, mas tudo porque nós se colocávamos em situações que nós próprios sabíamos que não tínhamos capacidade de ter aquilo. Só que essa coragem começou de parte de alguns mais velhos que nós tivemos a oportunidade de cruzar, começou a se tornar admiração para os mais velhos. Eu gostaria que o meu filho fizesse isso. Gostaria que o meu filho fosse isso. Então começaram a dar oportunidade. Eu andei com esse meu irmão durante muito tempo. Só que quando eu andava com ele, cara, tem uma coisa que é muito importante para os amigos lá de casa da internet. Tem fase que você só tem que aprender e não tem que ganhar dinheiro. E eu vivi essa fase. Então, consegue nos dimensionar aqui quais são os erros e dificuldade que teve até chegar até compreender que ser empreendedor não depende de outros, mas sim de ti? Ego. Nós, seres humanos, infelizmente, nós nascemos sem o manual da vida. Sem compreender quem nós somos, nós queremos lidar com outras pessoas. E isso, o facto de eu ver o ginásio com fato bonito, mas onde conteúdo todos os dias eu não tenho esse fato. Se eu não tiver um ego, se eu não tiver um ego adormecido em mim, eu começo a citar inveja da tua parte. Começo a te invejar. Em vez de te observar, aprender e experimentar. Nós, e muitos jovens estão aí em casa hoje e estou a falar com eles, eles sabem do que é. O difícil é aprender e ter a paciência e a sabedoria do leão. O leão, antes de atacar qualquer presa, ele fica horas a observar o leão.
Não é porque ele tem medo, é porque o ataque dele tem que ser certeiro. Que ele sabe o mínimo de falha que ele tiver, pode ser morto. Como todo mundo conta a história que o leão é rei da selva, nem sempre ele se sente rei da selva. Porque ele se sentia o rei da selva, ia chegar no meio de qualquer manada, ia tirar um animal e ia sair, certo? Então a Exatamente. história é contada de forma inversa. Não, o leão é rei da selva porque ele tem paciência. Ele é capaz de ficar atrás de um rebusto durante dias. Só está a esperar a presa. Então você jovem que está lá em casa, tem que ter paciência. No processo da aprendizagem, não se liga à vaidade. Eu tive que me despir da vaidade, porque eu nasci, o meu irmão mais velho, eu era muito estiloso. E eu curtia muito a vibe dele. Então, quando começo a lidar com a necessidade de ganhar mais, e olhar alguém que está comigo do meu lado a crescer proporcionalmente, eu começo a lidar com muitos conflitos internos. Só que, adivinha qual é o detalhe? Eu li o livro O Futuro da Humanidade. E isso fez toda a Isso diferença. fez toda a diferença. Então, esse livro, o Sucesso da Humanidade, Futuro da Futuro da Humanidade, do Humanidade, Augusto Cury. conectou-te com a capacidade de transformar ideias em negócios. Exatamente. Conectou-te à capacidade de transformar o nada em muito. Exatamente. Explica lá aos nossos internautas como foi esse processo, como aconteceu esse processo. Como acontece esse processo conosco? Eu vou explicar de uma forma que todos lá em casa possam perceber. Nós, como disse no princípio, antes da gente querer ser alguma coisa, temos que nos compreender. Aí também mora uma das grandes diferenças. Se você não sabe se compreender, eu vou ligar para o Silvio, vou ver o Silvio. O Silvio é o meu chefe atualmente. Ele é quem me manda. Ele é o meu chefe. Eu vou ver o Silvio, tá a conseguir coisas novas, coisas diferentes. Eu vou querer seguir a onda do Silvio. Vou ver o Genésio a fazer, vou seguir a onda do Genésio. Só que você, nesse processo, você não sabe o que estás a trazer dentro da tua cabeça. Não sabes o que estás a trazer dentro da tua cabeça. E como dentro da tua cabeça, o teu subconsciente faz armazenamento de informação de forma involuntária, ela vai armazenar aquilo. Vai armazenar que você queria ser o Silvio, depois vai armazenar que você queria ser o Genésio, depois vai armazenar que você queria ser o Zambo Daniel, depois vai armazenar que você queria ser o Anselmo Lino. Então, isso tudo depois traz distúrbio de personalidade. Nós sabemos, pronto, ouvimos, mas eu gostaria mais, gostaria que dissesse mais sobre como chegou, né? Como conseguiu transformar o pouco em muito. Mas surge aqui, já que não deu ainda, e vou mudar o contexto, como é que surgiu a ideia da Mark Seller? Isso que deu que eu samba que te picou já, né? Como é que surge a ideia da Mark Seller? Depois da gente construir um grupo de empresa, a Kiamata Business Center, eu comecei a estudar sobre comunicação. Ok. Eu entro na faculdade na altura para aprender sobre comunicação. Só que a faculdade não estava a me dar aquilo que eu queria. Então começo a procurar recorrer ao autoconhecimento. Comecei a entender que a comunicação é um mundo muito vasto. Como falei que aprendi muita coisa com o livro Futuro da Humanidade, aprendi que conhecimento, aliás, na Bíblia está escrito isso, Provérbios 4:7, sobre tudo que tens na terra, buscai o conhecimento, ou seja, invista no conhecimento com toda a tua força, toda a tua energia. Peguei esse verso bíblico e fiz dela o meu guardião. E ela mais abaixo diz o seguinte:
é, procura, pois, a sabedoria, porque ela te colocará entre os reis da terra. Eu falei, uau, que tipo de conhecimento? Então, só estou a ler a Bíblia. Será que o conhecimento nesse que está na Bíblia? Descobri que não. Porque nós, em comunicação, tudo que está à nossa volta é matéria de estudo. Porque é um produto, é um serviço. E no futuro da humanidade eu aprendi a gostar de gente. Eu gosto de fazer coisas que de facto trazem impacto na vida das outras pessoas. Então me apaixonei por isso. Eu mandei uma mensagem assim no meu irmão. Olha, a partir de hoje eu quero fazer isso, porque lá na frente eu sei que você vai ser isso, e eu vou ser o presidente vou ser o diretor de comunicação dessa tal coisa. Ele falou, você é maluco. Eu escrevo assim, é maluco. Isso não é para ti. Só que ele não entendeu. Até essa mensagem está registrada no Facebook até hoje. Ele não entendeu que eu estava a falar do fundo do meu coração. Que eu decidi me aplicar até o resto da minha vida. Sempre, todos os projetos meus vão ter comunicação. Que eu vou lançar ao longo da vida. Então vou ter como comunicação e essa, respondendo diretamente aqui a pergunta, a Mark Seller nasceu na necessidade de eu olhar para as empresas e precisavam de algo. Eu olhei para o mercado angolano, não tinha, na altura, a Mark Seller é uma das agências pioneiras de comunicação digital em Angola. Não se falava do digital, das empresas no digital, só que eu na altura já tinha boas relações com alguns pastores, né? Porque eu fui sempre muito atrevido. Sempre fui traquino e tal. Gostei sempre eu gosto sempre, como a minha base é conhecimento, sempre gostei de estar próximo de quem que eu admirasse, de certa forma, por algum conhecimento que ela tem. Eu gosto, eu queria estar perto para ver quais são os livros que essa pessoa lê, quais são os lugares que essa pessoa frequenta, quais são as coisas dele que ele tem que negociar para não estar em alguns lugares, para estar separado, para aprender o que ele sabe. Então, eu tive acesso aos pastores. E a Mark Seller partiu. Tem vou só dar antes de criar a Mark Seller, eu trabalhava numa fábrica. Ok. Trabalhava numa fábrica. Vou trabalhar 1 ano e meio nessa fábrica e depois dessa fábrica nunca vou trabalhar mais para ninguém. E assim Depois, aconteceu. depois de bater 1 ano e meio, eu fui lá no Recursos Humanos. Os colegas da Drinco, a fábrica era Drinco, produzia água Aquafina e sumo Capri-Sun. Ok. Para cá aqui em Viana, aqui no Kikuchi. A fábrica estava aí. Ou está, já não sei. E nessa altura, eu disse assim, não importa o que acontece, eu vou viver do meu negócio. É uma decisão. E essa decisão foi tomada sem qualquer recurso no bolso. Então é possível É possível. criar o seu negócio do Sim, zero. Para do quem está zero. lá nos ouvir, é possível. É possível. Criou a Mark Seller do zero. Do zero. Eu disse assim, vou trabalhar para essa empresa e nunca mais vou trabalhar. Assim que bateu a meta estipulada, eu fui lá conversar com o recurso humano. Só que o meu diretor não me aceitou. O dono da fábrica na altura não aceitou. Aqui tem um detalhe. Não importa o que você quer fazer, seja bom. Em tudo, seja bom. Não importa se estão a te observar, se não estão a te observar. Você, quando faz algo bem feito, você não está a fazer para os outros nem para a empresa que você trabalha. Você está a fazer para ti mesmo. Que isso depois vai servir de base amanhã quando você construir o que é teu. Então, trata a empresa de qualquer cidadão que acreditou em ti como sua. Olha o detalhe. Eu dormia na fábrica, passava os finais de semana na fábrica. Resumindo, quando eu pedi demissão não aceitaram. Mesmo eu insisti, na altura o meu boss disse assim,
Olha, essa coisa do empreendedorismo, como é a vibe do jovem e tudo mais, continuam a lhe pagar o salário, tiram o subsídio, continuam a lhe pagar salário, daqui a 3 meses, quando ele quiser voltar, ele vai voltar. Nessa altura, naquela altura, eu andava com um carro 1,10. Quando eu pedi demissão, trocaram-me de carro. Me deram na altura um Ford, um que andava muito com são expatriados. Já. Me deram esse carro, só que eu mesmo assim neguei. Eu disse, não, é minha hora de bazar. Mesmo assim não cortaram o meu salário. Eu é que tive, depois de 3 meses, é que tive que ir lá na fábrica, lhes pedir para cortarem o meu salário. Por quê? Porque eu trouxe um grande diferencial naquela fábrica. Antes da gente querer ser um empreendedor, nós temos sempre como irmos para alguém prestar esse serviço. Você quer mesmo empreender, pede um. Se você tem alguma condição, pede um estágio sem remuneração. Seja bom. Esse é um detalhe para os amigos lá de casa. Emprego não se procura, cara. Nós somos empresários, nós sabemos. Me ligam, olha, fulano, olha, tenho aqui um amigo, ele é muito bom nisso. Eu sempre digo assim, se fosse bom, você não teria me ligar para isso. Estaria contigo. Ou estaria comigo, ou estaria em qualquer outra empresa. Ninguém é bom e fica na rua. Não existe isso. Só que nós falamos que somos bons. Nós criamos histórias sobre nós para que as pessoas nos admirem lá fora. Mas nós por dentro sabemos que nós vamos entrar numa empresa. Cara, você não quer não trabalhar com alguém que não é bom. Eu não quero deixar de trabalhar com o Silvio. Eu não quero deixar de trabalhar com Anselmo Lino. Porque eles são bons naquilo que fazem. Eu quando o Silvio tá trabalhando, eu fico aí, se não tiver outra coisa, durmo, estico o pé, porque eu sei que ele vai entregar o resultado ou igual ou melhor do que o meu. Ninguém é bom e fica em casa. Isso não acontece porque, não, foi injustiçado. Cara, isso acontece em 1 milhão de você ser injustiçado. Você é bom ser injustiçado. Eu já, assim mesmo, em forma de terminamos essa conversa muito agradável, gostaria que, ou seja, gostaria de saber aqui qual é a relação que a Marcel tem com o código, esse projeto que temos estado aí a observar, que também tem ganhado, né, o seu corpo. Pronto, o código nasce numa fase da minha vida, porque as empresas são E que sobre nós. benefício isso traz, né, para nós Sim, também. sim. O código nasce numa fase de transição da minha vida. Isso é uma coisa que possa parecer escândalo para as pessoas, mas vou falar de uma forma para não causar escândalo. Nós, como seres humanos, quando buscamos constantemente o conhecimento, a Bíblia diz que o conhecimento não pertence a qualquer pessoa que seja. O conhecimento paira nos ares. E você só precisa estar na frequência certa para acessar. Então eu consegui acessar. Então fiz essa transferência de consciência para uma pessoa normal, para uma pessoa anormal no ponto de vista normal. Ok. Ou seja, me tornei uma pessoa extremamente espiritual sem perder a minha essência. Então, como nós, Marcelo, passamos a vida a fazer marca dos outros, né? Como nós, como agência de comunicação, o nosso trabalho é gerir dinheiro de campanhas e fazer as marcas dos outros. Nós, até então, não temos uma marca nossa. Aí é que eu conversei com o meu boss, o Silvio Custódio. Está aqui, não dá para ele filmar. Está aí sentado. Conversei com o meu boss, Silvio Custódio, disse assim, pá, temos que fazer algo diferente. Temos que trazer algo no mercado que tem o nosso DNA. E que possa fazer diferença na vida das pessoas. Porque lembra, negócio é sobre pessoas, não é sobre dinheiro. Temos que criar uma marca que vai ter o DNA da Mark Seller. E a Mark Seller que vai fazer da base, como assim como participei, a Mark Seller construiu a marca MIF e ajudou a construir a marca Catedral de Fé e Adoração, da Igreja do Pastor Ismael e do Pastor Rosário. Então nós estivemos atrás dessas grandes marcas. Então, falei, Silvio, tem aqui essa ideia, o Silvio é mais inteligente que eu.
Eu sou um pouco preguiçoso, mas ele é muito bom. Epá, Silvio, tem essa ideia aqui. Ele olhou. Epá, essa ideia é boa, mas vamos melhorar. Quem deu o nome, o código, não fui eu. Foi o Silvio. Boa. Então, nós queríamos construir uma marca que nos representasse a todos os níveis. E estamos no processo da construção dessa marca. O que é o código? O código é uma plataforma de treinamento de inteligência espiritual, inteligência emocional e venda quântica. Vou fazer aqui. Eu falei que vou te chamar, né? Talvez. Pode chegar aqui para chamar? Não, o que eu vou fazer é importante para entender, até a audiência entender o que é isso. Tá tudo bem. Falei que ia te chamar, né? Agora te chamei. Este é um momento para vocês lá de casa. Não foi nada encenado, isso é espontâneo. E vamos ver então o que é que o Pinto Samuel nos traz com essa experiência quântica, ou que o código nos oferece, não é? Uhum. Vamos lá. Essa câmera está aqui para o Daniel, certo? Ok. Encosta bem, senta-se bem na cadeira. E olha para mim aqui. Isso, está tudo bem. Está tudo bem. O que é que acontece? Nós falamos sobre venda. Só que nós falamos, na venda, falamos sobre produto, não sobre pessoas. Eu consigo fazer uma transferência de necessidade sem ser invasivo com o Daniel, através da experiência quântica. Vê o que eu vou fazer aqui com o Daniel. Daniel, és o diretor daqui da rádio, certo? Certo. Sendo o diretor da rádio, você sabe quais são as necessidades que a rádio tem. Exatamente. Você, como diretor, também entendes que a rádio, todos os dias, tem que crescer. Crescer e crescer mais. Você precisa de mais audiência. Certo. Com mais audiência, vai criar necessidade nas empresas de te consultarem, de vir comprar o espaço de antena, certo? Se te comprar um espaço de antena, você tem como melhorar a tua estrutura. E se melhorar a tua estrutura, você tem como melhorar a vida dos vossos colaboradores, certo? Nesse momento, a mente dele está aberta para me vender o que eu quiser. Todos aqui na sala estão a sentir um clima diferente. Sim. Eu, por acaso, estou aqui a prestar atenção para captar a técnica e aplicar. Estás a entender? Isso é venda quântica. Você não precisa falar daquilo que você quer vender. Você olha para a pessoa, cria necessidade através das dificuldades dele, não minhas. Não na minha necessidade de eu querer vender um produto nele. Então, nos nossos treinamentos, nós vendemos isso. Para terminar, o que é que significa na prática não esperar para os nossos jovens? O que é que significa isso não esperar? Não espere que o teu pai, a tua mãe, o governo faça algo que você é que é responsável de fazer. Dá o primeiro passo, busca conhecimento. Busca conhecimento e seja bom. E outra coisa que eu não falei na minha abordagem é que tens que ser honesto, cara. Ninguém constrói nada com a desonestidade. E com essa dica da honestidade, nós ficamos aqui mais uma vez. Muito obrigado, Pinto Samuel, por aceitar o nosso convite. E você lá em casa por ter acompanhado essa conversa agradável e saudável até para a nossa mente. E nos encontramos no próximo Papo de Empresário.